nunca contei essa parte da minha vida para ninguém. Nem nos vídeos, nem nas rodas de conversa, nem nos momentos mais íntimos com quem cruzou meu caminho. Sempre deixei esse pedaço guardado num canto escuro da memória, como um porão trancado com cadeado, coberto de poeira e teias de silêncio. Mas a vida tem dessas. Chega um momento em que a gente sente que precisa abrir certas portas, mesmo que o que esteja atrás delas doa mais do que qualquer parto ou abandono. Hoje, com meus cabelos já quase todos brancos, com meu filho crescido, com um netinho que carrega o mesmo brilho nos olhos que eu via no meu irmão quando éramos pequenos. Hoje eu preciso falar. O nome dele era Lucas. 4 anos mais novo que eu. Ele era aquele tipo de criança que parecia ter nascido para trazer leveza para o mundo. Sorriso fácil, coração imenso, uma risada que fazia até minha mãe esquecer do cansaço das noites de costura. Tinha medo do escuro, dormia com o abajur aceso e vivia grudado em mim. Onde eu ia, ele ia atrás. Me chamava de Mana, do jeitinho dele, mesmo quando eu dizia a Lucas, é Ana. Ele ria e dizia, mas você é minha Mana, ué. A gente cresceu num bairro simples, como eu já contei. Casa pequena, pai rígido demais, mãe sobrecarregada. E mesmo com todo esse peso, a infância com o Lucas tinha seus respiros de alegria. A gente dividia o mesmo quarto, as mesmas histórias inventadas antes de dormir, as mesmas pipocas nas matinês de domingo quando nossa mãe conseguia um dinheirinho extra. Mas tinha uma coisa. Um detalhe que, por muito tempo, eu tentei achar que era invenção da minha cabeça. Aquela porta. A do quarto dele. A porta que nunca fechava direito. Lembro de uma noite em particular. Eu devia ter uns 13, e ele, 9. Era uma dessas madrugadas de calor, quando ninguém conseguia dormir direito. A casa estava silenciosa, e eu fui até a cozinha beber água. Ao passar pelo corredor, vi a luz do quarto do Lucas acesa. Estranhei. Empurrei a porta devagar. Ele estava acordado, sentado na cama, olhando fixo para a parede. Os olhos vermelhos. A boca tremendo. Mas quando me viu, sorriu rápido e disse: tô com calor, só isso. Eu achei estranho. Mas a gente era criança. Criança acredita. Criança quer acreditar. E eu acreditei. Só anos depois, já mãe, já mulher marcada por tanta coisa, que fui juntando as peças do quebra-cabeça. As idas frequentes ao tio Paulo, o jeito como Lucas travava o corpo quando o pai dizia que era dia de ajudar o tio com a horta, a forma como ele começou a silenciar de repente, aos poucos. Como se estivesse sendo apagado de dentro para fora. E eu? Eu estava tão ocupada tentando sobreviver à adolescência, aos gritos do meu pai, ao medo de engravidar, e mesmo assim engravidei, que não vi. Ou pior, eu vi e não entendi. E, talvez o pior de tudo, eu vi e fingi não entender. Porque é mais fácil fingir que tá tudo bem do que encarar que o mal pode morar dentro da própria casa. Que o abraço de família pode esconder um veneno. Que o tio que ajuda pode ser o mesmo que destrói. Eu lembro de uma vez. Lucas devia ter uns 11. Voltou de um desses dias com o tio, quieto, suado, e com um pequeno corte na mão. Eu perguntei o que tinha acontecido, e ele respondeu: foi o arame da cerca. Mas foi sem querer. E antes de entrar pro quarto, ele me abraçou. Do nada. Um abraço forte, como se pedisse socorro sem palavras. Eu retribuí, claro. Mas só anos depois entendi o que aquele abraço dizia. Hoje, com a alma calejada por tantas perdas, eu olho para trás e só consigo me perguntar por que eu não protegi ele. Talvez porque eu também era só uma menina. Talvez porque eu estava ocupada tentando sobreviver a meus próprios medos. Talvez porque, no fundo, eu não queria enxergar o óbvio. Mas a verdade é que eu falei com ele. E ele nunca me cobrou. Nunca me disse uma palavra dura. Nunca me olhou com rancor. Mas os olhos do Lucas. Ah, aqueles olhos. Eles falavam tudo. Eu lembro da primeira vez que percebi que o Lucas parou de sorrir com os olhos. Antes, mesmo nas maiores traquinagens, ele sorria inteiro, a boca, os olhos, o corpo. Mas aos poucos, o sorriso ficou só nos lábios.
O brilho foi embora. E eu fui percebendo que o meu irmãozinho, aquele que me chamava de mana com tanto carinho, estava ficando diferente. Mais fechado. Mais calado. Mais triste. Ele começou a passar muito tempo sozinho no quintal, desenhando na terra com um galho seco. Não falava o que desenhava. Quando eu perguntava, ele só dava de ombros. Começou a dormir com a porta do quarto entreaberta, dizia que era por causa do calorimetria, mas eu sabia. Sabia que era medo. Só não sabia exatamente do que. Ou, talvez, eu soubesse e não queria dar nome. Naquela época, eu já tinha 14. E o corpo da gente muda, né? Eu tava ocupada demais tentando entender o que era ser mulher numa casa em que ser mulher significava silenciar. Em que menstruar era vergonha, em que sorrir para um menino era ser sem vergonha, em que ter opinião era ser rebelde. Mas mesmo com tudo isso, eu via. Eu via como o Lucas travava quando o tio Paulo chegava de surpresa. Como ele procurava se esconder atrás da mãe, fingindo ajudar a dobrar os panos de prato. E o mais estranho era o olhar do tio. Aquele olhar demorado. Um olhar que me dava calafrios, mesmo sem entender bem porquê. Uma vez, minha mãe pediu pro Lucas levar um prato de comida para casa do tio, porque ele tinha machucado o pé e não podia vir almoçar. Ele congelou. Disse que estava com dor de barriga. Insistiu tanto que eu mesma acabei indo. Quando voltei, ele estava no quarto, deitado de bruços, com o travesseiro no rosto. Fiquei parada na porta, olhando. Perguntei se estava tudo bem. Ele fez que sim com a cabeça, mas a respiração dele estava trêmula. Eu quis perguntar mais, mas não tive coragem. A verdade é que eu não sabia como. Eu também era só uma menina. E às vezes, as perguntas que a gente não faz são as que mais gritam por dentro. Anos depois, li num livro que o trauma infantil é como um eco abafado, ele fica ali, vibrando no fundo da alma, mesmo quando a gente pensa que esqueceu. E é exatamente isso que sinto quando penso no Lucas. Um eco. Porque, naquela época, ninguém falava sobre isso. Ninguém ensinava que abuso podia vir da família. Que o perigo podia ter sobrenome igual ao nosso. Que o monstro podia estar sentado à mesa, rindo com a gente. E eu? Eu não sabia que precisava proteger ele daquele tipo de dor. Eu sabia proteger do joelho ralado, do cachorro bravo da vizinha, do valentão da escola. Mas disso, eu não soube. Teve uma noite que me assombra até hoje. Eu acordei com um barulho, um estalo seco, como madeira sendo forçada. Fiquei deitada, escutando. E aí ouvi passos leves no corredor. Quase não dava para notar. Mas eu notei. Ouvi a maçaneta do quarto do Lucas girando bem devagar. Eu fiquei imóvel. Foi como se meu corpo soubesse, mas minha mente não deixasse entender. O coração disparou. Eu me cobri até a cabeça. E, depois de um tempo, o silêncio voltou. No dia seguinte, Lucas estava com olheiras fundas. Falei com ele, baixinho. Você ouviu algo ontem à noite? Ele hesitou. Abaixou os olhos. Disse só. Foi só o vento, mana. Mas naquele instante, eu soube. O vento não gira maçanetas. Quis contar para minha mãe. Quis dizer algo. Mas. Como? Como dizer que eu achava que o irmão dela, o homem que ela confiava, podia estar machucando o próprio sobrinho? Como explicar algo que nem eu sabia ao certo? O medo me calou. E o Lucas? Ah, o Lucas aprendeu a calar também. Aos 12, ele já não ria mais. Não cantava mais no quintal. Evitava tocar nas pessoas. Começou a ter crises de raiva do nada, a chorar escondido. Minha mãe dizia que era a fase da adolescência chegando. Meu pai mandava ele parar com frescura. Mas eu via. Eu via o menino que gritava por dentro. E, mesmo assim, eu não fiz nada. Eu falhei. E essa falha, meu Deus. Essa falha ainda me acorda nas madrugadas silenciosas, quando tudo ao meu redor está calmo, menos minha consciência. Eu ainda lembro do dia em que o Lucas ficou quase 2 horas olhando para a porta do quarto.
Era um fim de tarde abafado, céu nublado, aquele tipo de dia que deixa o ar pesado, como se até o tempo soubesse que algo está prestes a desabar. Eu entrei no quarto para chamar ele para jantar e o encontrei sentado no canto da cama, as costas encostadas na parede, os joelhos dobrados junto ao peito, o queixo apoiado neles, olhando fixamente para a maçaneta. Ele nem piscava. Nem notou que eu tinha entrado. Quando chamei pelo nome dele, ele só virou o rosto devagar e disse, num sussurro que quase se confundia com o barulho da chuva fina no telhado: "Hoje ele não veio." Aquilo me arrepiou. E por um instante, eu quis fingir que não entendi o que ele quis dizer. Quis acreditar que ele estava falando de um amigo da escola, de algum vizinho, qualquer coisa, menos o que de fato já estava se formando dentro da minha cabeça. Mas no fundo, eu sabia. Eu já sabia. Era o mesmo ele de todas as vezes que o Lucas voltava diferente. Era o mesmo ele dos desenhos que encontrei uma vez rasgados dentro do caderno dele, figuras de crianças chorando, sombras maiores com mãos enormes. Eu nunca tinha visto meu irmão desenhar daquele jeito. Nunca. Lembro de uma vez que ele deixou escapar algo no jantar, com meu pai na mesa. A gente comia quieto, como era de costume quando ele estava presente, e o Lucas, do nada, largou o garfo, olhou para a mãe e disse: "Mãe, quando uma pessoa da família faz algo que a gente não gosta, mas que a gente não sabe se pode contar. O que a gente faz?" Minha mãe arregalou os olhos, confusa. Eu quase engasguei. Meu pai franziu a testa, largou o talher com força e disse: "Que papo é esse? Já tá inventando coisa? Vai tomar vergonha nessa cara, moleque." E foi só isso. O Lucas baixou a cabeça, voltou a comer sem dizer mais nada. Aquele momento ficou enterrado na rotina da casa como se nunca tivesse acontecido. Mas eu vi. Vi a pontinha da alma dele tentando sair, e sendo esmagada antes de conseguir respirar. Foi nesse mesmo mês que eu comecei a ver os machucados. Pequenos, mais presentes. Uma mancha roxa no braço, que ele disse ter sido da escola. Uma arranhadura no ombro, que ele alegou ter feito ao cair da árvore do quintal. Mas ninguém mais subia naquela árvore desde que os galhos de cima começaram a secar. Um dia, ao ajudar ele com a toalha depois do banho, vi uma marca fina e comprida na coxa. Não falei nada, mas ele percebeu que eu vi. Ficou em silêncio, me olhando com aqueles olhos que pareciam suplicar por algo que eu não sabia dar. Fiquei ali, parada, com a toalha nas mãos, sentindo o coração latejar de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Eu queria perguntar, mas o medo travava minha garganta. E ele, vendo meu silêncio, abaixou os olhos e saiu do banheiro. Nunca mais tirou a camisa na minha frente. O Lucas se encolhia no próprio corpo, como se quisesse desaparecer. Acordava assustado de madrugada, tremendo, molhado de suor, mas quando a gente corria até o quarto, ele fingia que estava dormindo. Eu sentava na ponta da cama e ficava observando a respiração dele, que não era de um sono tranquilo. Era como se ele lutasse para permanecer ali, mesmo enquanto dormia. Um dia, quando me aproximei, ele soltou, quase num soluço sonâmbulo: "Para, por favor, para." Eu me afastei. Fiquei sentada no chão, ao lado da cama dele, até o dia clarear. Eu não conseguia mais fingir que era só imaginação. E o pior de tudo é que eu não sabia o que fazer. Eu era só uma menina. Uma menina com medo do pai, medo de decepcionar a mãe, medo do que poderia acontecer se eu dissesse em voz alta o que já morava dentro de mim. Cresci ouvindo que assuntos de família ficam dentro de casa. Que ninguém deve saber da nossa sujeira. Que tudo se resolve entre quatro paredes. Mas a sujeira era um monstro crescendo no canto da sala. Um monstro que ninguém queria ver. E o Lucas? O Lucas era a vítima silenciosa que essa família escolheu não ouvir. Às vezes, eu me pego pensando que, se fosse hoje, com a mulher que sou agora, com a mãe que me tornei, eu teria gritado. Teria arrancado ele dali. Teria ido até a polícia, até a vizinhança, até o diabo se fosse preciso. Mas naquela época, eu era a Ana adolescente. A Ana que mal sabia o que estava fazendo da própria vida. A Ana que também carregava seus próprios medos, suas próprias dores, e que não sabia ser mãe nem de si mesma.
A dor que sinto por não ter feito nada por ele, por não ter conseguido protegê-lo, é uma das feridas mais fundas que carrego. Porque não é a dor de um erro, é a dor de uma omissão. E omissão, meu Deus! A omissão é uma covardia sem rosto, mas com voz. E a voz dela me sussurra até hoje, principalmente quando o mundo fica quieto demais. Eu nunca esqueci daquele domingo à tarde. Tinha cheiro de bolo de fubá e de roupa recém-passada. Minha mãe ouvia rádio na cozinha enquanto dobrava lençóis e cantava baixinho uma música da Ângela Maria. Eu estava tentando estudar no quarto, com a cabeça longe, como quase sempre naquela época, porque eu vivia numa espécie de neblina, entre o medo da minha realidade e o desejo de escapar dela. Foi quando ouvi o barulho da porta da frente se abrindo com força e o som dos passos do Lucas correndo pelo corredor. Ele entrou no quarto e trancou a porta atrás de si. Estava com o rosto vermelho, os olhos cheios de água, e a respiração curta, como se tivesse corrido um quarteirão inteiro. Ele me olhou como nunca tinha olhado antes. Tinha algo nos olhos dele que era mistura de urgência e desespero. Como se aquele momento fosse tudo o que ele tinha. Ele veio até mim e me abraçou com força. Eu senti o corpo dele tremendo inteiro. Ficamos assim por alguns segundos, que pareciam durar horas, até que ele falou, com a voz trincando. Eu não quero mais ir na casa do tio. Eu não quero mais. Por favor, mana. Por favor. Meu corpo gelou. Eu me afastei só o suficiente para olhar no rosto dele. O lábio inferior tremia, e ele segurava as lágrimas como quem segura um segredo pesado demais. O ar ficou preso na minha garganta. Eu sabia. Eu sabia o que ele estava tentando me dizer. As palavras estavam ali, escondidas, entre os espaços daquele pedido. Ele precisava que alguém dissesse por ele o que ele não conseguia dizer. Antes que eu pudesse reagir, ouvimos os passos pesados do meu pai no corredor, e depois os 3 toques secos na porta, do jeito que só ele batia. Lucas, abre essa porta agora, a voz veio grave, firme, cheia daquela autoridade que ninguém nunca questionava. Lucas arregalou os olhos e começou a balbuciar. Não deixa ele me levar. Por favor. Me ajuda. Eu fui até a porta e hesitei. Meu coração batia tão forte que eu sentia ele nos ouvidos. Respirei fundo e abri. Meu pai me encarou com aqueles olhos duros, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ele empurrou a porta e entrou. Olhou para o Lucas e disse com raiva: O que você acha que está fazendo? Vai deixar seu tio esperando agora? O Lucas se encolheu no canto da parede. Eu tentei intervir. Pai, ele tá com medo. Ele não quer ir. Medo de quê? Ele cortou. Que frescura é essa? Tá mimando esse menino demais, Ana. Já basta você querer virar mulher do mundo, agora quer transformar seu irmão num frouxo? Eu senti meu estômago virar. Aquilo foi como uma punhalada. O Lucas me olhava, com os olhos suplicantes. Eu precisava dizer. Precisava gritar. Mas minha boca não abriu. Meu pai agarrou o braço dele e puxou com força. E antes de sair do quarto, olhou para mim e disse: Mais respeito com os mais velhos. Aprendam a obedecer. Vocês dois. E eles saíram. Eu fiquei ali. Parada. Com o rosto molhado de suor e lágrimas que eu nem percebi que escorriam. Eu quis correr atrás. Gritar. Fazer qualquer coisa. Mas eu não fiz. Eu fiquei. Fiquei no quarto, com as pernas tremendo, o coração disparado, e uma vergonha que me consumia por dentro. Eu falei com ele. De novo. A noite daquele domingo foi de um silêncio pesado. O Lucas voltou quieto, com os olhos fundos, e foi direto pro banho. Depois se trancou no quarto. Quando entrei mais tarde, ele já estava deitado, coberto até o pescoço, virado para a parede. Eu deitei na cama ao lado, sem dizer nada. Queria pedir desculpa, mas as palavras não saíam. E naquela noite, ele não me chamou de mana. Na segunda-feira, ele não quis ir para a escola. Disse que estava doente. Minha mãe deixou. Eu fiquei o dia inteiro inquieta, olhando para ele no sofá, com um cobertor até o queixo e os olhos perdidos no teto. Ele não falou quase nada.
E dali em diante, ele foi se apagando aos poucos, como se alguém fosse apagando as luzes dentro dele, uma por uma. Uma semana depois, enquanto minha mãe costurava na varanda, criei coragem. Me sentei ao lado dela, respirei fundo e perguntei: Mãe, o Lucas parece tão triste, você reparou? Ela me olhou, sem parar de costurar, e disse: Adolescência, Ana. Fase complicada, você também teve suas crises. Mas e se, hesitei. E se ele estiver passando por algo pior? Algo mais grave? Ela parou a agulha no ar, me olhou por cima dos óculos e disse, com aquele tom que parece doce, mas é mais cortante que navalha: Ana, cuidado com o que você fala. Em casa de família, a gente não levanta falso testemunho. Muito menos contra alguém da própria carne. Naquele momento, eu soube que não podia contar com ela. Fiquei ali, em silêncio, com a sensação de que o chão tinha sumido debaixo dos meus pés. Porque se nem a minha mãe estava disposta a ouvir, quem estaria? O que eu podia fazer? Foi ali que eu comecei a carregar, sozinha, o peso do que sabia. E cada dia que passava, o silêncio ficava mais insuportável. Eu via meu irmão se afastando, se fechando, até que ele deixou de ser menino, mas nunca chegou a ser homem inteiro. Porque parte dele, eu sei. Morreu ainda criança. Morreu naquelas noites silenciosas. Nos abraços sufocados. Nas palavras nunca ditas. E eu estava ali, vendo tudo acontecer. E não fiz nada. O tempo passou como passa para quem não tem escolha, atropelando. Quando me dei conta, o Lucas já era um homem feito. Ou quase. Porque havia nele algo que nunca cresceu direito, algo que ficou preso naquela infância sufocada, como uma árvore que teve as raízes esmagadas antes de florescer. Ele cresceu em silêncio, como quem sabe que o barulho nunca serviu para nada. Foi se afastando aos poucos, não só da família, mas do mundo. Eu me mudei cedo, como já contei. A gravidez, a luta, o trabalho. Tudo me empurrou para fora daquela casa que nunca foi abrigo de verdade. Mas o Lucas ficou. Por mais um tempo, ficou. Ficou até onde deu, até quando o silêncio dentro dele ficou mais alto do que qualquer grito que ele pudesse ter dado. Depois que ele saiu da casa dos nossos pais, a gente quase não se viu por alguns anos. Eu soube por outros que ele passou por fases ruins. Internações breves, crises de ansiedade, sumiços repentinos. Às vezes reaparecia, magro demais, com os olhos vermelhos, mas ninguém perguntava. E ele também não explicava. A família preferia dizer que ele era sensível demais, estranho desde pequeno. Era mais fácil do que admitir o que todos se recusaram a ver. A primeira vez que o reencontrei, anos depois, foi num aniversário do nosso sobrinho. Ele chegou atrasado, como sempre, e sentou no canto da sala, quieto, observando. Eu o encarei de longe por um tempo, tentando encontrar o menino que um dia foi meu melhor amigo. Mas o que eu vi foi um homem com as costas curvadas, o olhar perdido, e um tipo de cansaço que não se mede com horas de sono. Nos falamos pouco naquela noite. Um abraço rápido, um como você tá? E mais nada. Mas foi no toque dele que eu percebi. Era um abraço de quem se protegia ainda. Um corpo que recuava mesmo quando se aproximava. Eu quis perguntar se ele estava bem, se precisava de ajuda. Mas calei. Não sei se por vergonha ou por medo de escutar o que eu já imaginava. Depois disso, passei a procurá-lo mais. Mandava mensagens, às vezes aparecia sem avisar. Ele morava sozinho, num apartamento pequeno e escuro, desses onde a luz parece não se fixar. A casa cheirava a café velho e cigarro. Havia pilhas de livros, mas nenhum quadro nas paredes. Um lar sem memória. Ele me recebia sempre com um sorriso breve, sem mostrar os dentes, como quem tem pressa de ver a visita ir embora, mas não quer parecer ingrato. Em uma dessas visitas, vi um caderno sobre a mesa. Estava aberto na metade, com letras pequenas e apertadas. Me aproximei sem pedir, e li só uma frase, escrita no alto da página: não foi a dor que me destruiu, foi o silêncio depois dela. Fechei o caderno devagar e não disse nada. Ele também não disse nada. Mas naquele dia, eu soube que ele sabia que eu sabia.
E que, mesmo assim, ele ainda me deixava entrar. Aos poucos, nossas conversas começaram a ficar menos frias. Ele me oferecia café, perguntava do meu filho, contava alguma memória antiga que ainda morava dentro dele. Um dia, me falou da bicicleta que ganhou aos 7 anos, com a voz mais leve. Outro, lembrou do cachorro que tivemos e que fugiu numa madrugada chuvosa. Em cada história, eu sentia o esforço dele de existir. Como se contar fosse o único jeito de provar para si mesmo que ainda estava aqui. Mas o tempo. Ah, o tempo. Ele não perdoa o que a gente enterra. E o Lucas era feito de feridas mal fechadas. Houve um período em que ele sumiu de novo. Eu tentei contato, bati na porta, liguei, mandei recados. Nada. Foram semanas de silêncio. Quando ele finalmente atendeu, a voz veio fraca, como se tivesse perdido peso junto com o corpo. Fui até ele no mesmo dia. Encontrei um homem pálido, abatido, com os olhos fundos como poços. Ele estava com febre. Cuidei dele como pude. Fiz sopa, arrumei o quarto, troquei os lençóis. Ele deixou. Pela primeira vez em anos, ele deixou. Naquela noite, enquanto ele dormia, sentei na poltrona ao lado da cama e chorei. Chorei como não chorava desde que fui mãe. Não era só por ele. Era por mim também. Pelo tempo perdido, pelas palavras que nunca disse, pelos momentos em que ele me chamou sem voz e eu não ouvi. Vi no sono dele um menino cansado, um corpo exausto de carregar aquilo que nunca deveria ter sido posto sobre seus ombros. Na manhã seguinte, ele me agradeceu com um olhar. Só com um olhar. Porque no fundo, a gente já não precisava mais de palavras. Entre nós, havia uma dor compartilhada. Ele, por ter sofrido. Eu, por ter sido testemunha muda. Ambos silenciados pela mesma estrutura que nos ensinou que certos assuntos não se falam, que certas dores se engolem. Desde então, passei a estar mais presente. Não por obrigação, mas por necessidade. Por amor. Porque, mesmo quebrado, ele ainda era meu irmão. E, talvez, eu fosse a única pessoa que ainda sabia quem ele tinha sido antes da escuridão. Hoje, às vezes, saímos para caminhar. Ele ainda carrega os fantasmas dele. Ainda evita certos toques. Ainda tem dias em que se tranca e não atende ninguém. Mas ele vive. Aos trancos, aos pedaços, mas vive. E isso, para mim, já é um milagre. Talvez eu nunca consiga perdoar a mim mesma por não tê-lo salvado quando ele mais precisava. Mas aprendi que amor também é não desistir. E, com ele, eu escolhi não desistir. O que restou do Lucas é o que eu tenho. E é com isso que sigo tentando ser, ainda que tarde, a irmã que ele merecia desde o começo. Foi quando meu filho completou 7 anos que a memória do Lucas me atravessou com mais força. Eu olhava para aquele menino de olhos vivos, com os dentes da frente ainda caindo, e sentia o coração apertar de um jeito estranho, quase sufocante. A cada sorriso dele, eu via o Lucas pequeno. A cada abraço, a mesma fragilidade. E, ao mesmo tempo, o mesmo risco. O mundo, de repente, se tornou um lugar cheio de ameaças invisíveis. Eu me tornei uma mãe vigilante. Mas não do tipo que protege só dos perigos óbvios, eu vigiava o silêncio, os gestos, os olhares das pessoas ao redor. Nenhuma visita entrava em casa sem que meu instinto se acendesse. Eu prestava atenção em cada professor, cada tio, cada amigo. Perguntava coisas demais, olhava demais, escutava até o que não era dito. E por dentro, um medo constante. Um medo que eu nunca contei para ninguém. Não era só medo que fizessem algo com meu filho. Era medo de eu não perceber. De repetir a mesma omissão. De ser, de novo, a irmã silenciosa, agora em forma de mãe. Com o tempo, percebi que esse cuidado excessivo estava sufocando ele. Criança precisa de ar, de confiança, de liberdade para crescer. Mas eu vivia esperando o pior. Às vezes, ele chegava da escola e eu o olhava com um tipo de urgência nos olhos, como se cada dia pudesse trazer um novo trauma, uma nova dor escondida. Ele me dizia que estava tudo bem, mas eu não acreditava fácil. Não porque ele mentia, mas porque eu já não confiava mais no mundo.
Eu tentava me controlar, mas a lembrança do Lucas era como uma sombra que me seguia mesmo sob o sol mais claro. Eu via meu filho correndo pelo quintal e me perguntava: será que ele é mesmo livre? Ou só parece? Porque, com o Lucas, tudo parecia normal até que não era mais. E essa dúvida me roía por dentro. Comecei a perceber o quanto o trauma molda a gente, mesmo sem a gente querer. Ele muda o jeito que a gente ama, o jeito que a gente protege, o jeito que a gente enxerga o outro. Eu não era uma mãe como as outras. Eu era uma mulher feita de medos antigos, e isso transbordava, mesmo quando eu tentava esconder. Houve uma noite em que meu filho teve um pesadelo. Veio até meu quarto, chorando baixinho. Eu o abracei, como qualquer mãe faria, mas meu corpo tremia mais do que o dele. Porque, por um segundo, minha mente via o Lucas. Via aquele menino chorando no quarto, sem ninguém para protegê-lo. E ali, com meu filho nos braços, eu senti a dor de uma vida inteira não contada. E chorei com ele. Chorei por ele. E por mim. A maternidade me fez olhar para mim mesma com mais dureza. Porque tudo que eu não fui pro meu irmão, eu tentei ser pro meu filho. Mas, ao tentar ser tudo, acabei também me tornando refém do passado. Às vezes, sentia que não criava meu filho apenas como ele era, mas como um reflexo do que o Lucas foi. Era como se eu estivesse criando dois ao mesmo tempo, o que eu tinha nos braços e o que ficou nos meus olhos. Mesmo assim, ele cresceu. Com amor, com cuidado, com meus erros também. E, aos poucos, eu fui entendendo que não existe forma perfeita de amar. A gente só faz o melhor que pode com os pedaços que tem. Mas até hoje, quando vejo meu filho dormindo, ainda me aproximo devagar e fico ali em silêncio, observando. Como se eu esperasse ouvir algum pedido sussurrado no meio da noite. Como se ainda estivesse tentando proteger alguém que nunca mais pude alcançar. A verdade é que ser mãe, depois de ter falhado como irmã, é como tentar secar um oceano com as próprias mãos. Você tenta, tenta. E mesmo assim, sempre escapa um pouco. Mas eu sigo. Porque a culpa também ensina. E, com ela, eu aprendi que o amor, ainda que atrasado, ainda que torto, ainda que cheio de medo, é o que me mantém viva. Voltar à casa da minha infância foi como abrir uma ferida antiga com as próprias mãos. Eu hesitei por anos. A rua ainda era a mesma, as calçadas rachadas, o muro baixo coberto de musgo, o portão de ferro que rangia. Quando parei diante dele, me dei conta de que meu corpo já sabia o que viria. As mãos suavam, as pernas travavam. Mas eu entrei. Era como entrar em um lugar congelado no tempo, onde cada cômodo guardava não só lembranças, mas cicatrizes. A sala parecia menor do que eu lembrava. A mesa de madeira ainda estava lá, com as marcas de copo que nunca sumiram. Sentei na mesma cadeira em que tantas vezes ouvi meu pai gritar, bater os punhos na mesa, ditar regras com a voz cheia de fúria e certeza. Aquele lugar, que um dia abrigou nossos risos infantis, havia se tornado um santuário de silêncios. Tudo ali me olhava de volta, como se a casa soubesse que eu voltaria um dia para prestar contas. Subi as escadas devagar, sentindo o rangido de cada degrau como um lamento antigo. A porta do quarto do Lucas ainda tinha um adesivo torto de super-herói que ele colou aos 8 anos. A maçaneta estava frouxa, como se ainda carregasse o peso das mãos trêmulas que a giravam nas noites de medo. Abri a porta com cuidado, como quem pede licença a um fantasma. O quarto estava vazio, mas não era um vazio qualquer. Era o tipo de vazio que carrega a presença. A cama de madeira encostada na parede, o armário sem porta, a janela com a mesma cortina fina, manchada pelo tempo. Me aproximei e encostei a mão na parede. Era ali que ele costumava se sentar, no canto, quando dizia estar com dor de cabeça, quando fingia dormir cedo, quando só queria desaparecer. Fechei os olhos e vi o Lucas. Vi ele pequeno, enrolado no cobertor azul, tentando não respirar alto. Vi o jeito como ele evitava olhar nos olhos dos adultos. Vi os cadernos com letras apertadas, os desenhos de sombras maiores que as pessoas. Tudo ainda estava ali, como se o tempo tivesse passado apenas por mim. Sentei no chão do quarto, no mesmo canto onde ele se escondia. Era frio, mesmo com o sol batendo.
E então, sozinha naquele espaço carregado de memória, eu chorei. Chorei por tudo que não foi dito, por tudo que foi negado, abafado, escondido. Chorei por ter saído de casa e deixado ele ali. Por ter sobrevivido e saber que ele, de certa forma, não conseguiu. A dor que senti naquele chão era antiga, mais viva. Era a dor de saber que o lugar onde crescemos não era lar, era cela. E que a infância, ao invés de ter sido abrigo, foi um campo de batalha silencioso. Nenhum grito ecoava ali. E talvez fosse exatamente isso que mais doía, o silêncio. O silêncio das noites em que ele pedia ajuda sem abrir a boca. O silêncio dos adultos que fingiam não ver. O silêncio de Deus, que pareceu ter virado o rosto quando Lucas mais precisou. Depois de um tempo, me levantei. Não porque a dor passou, mas porque precisei. Toquei a janela, respirei o ar abafado do quarto, e saí. Antes de fechar a porta, olhei uma última vez. Aquilo não era só o quarto do meu irmão. Era um lugar onde um menino foi deixado sozinho diante do pior. Um espaço que, mesmo vazio, ainda gritava por dentro. Na cozinha, vi o fogão antigo, o azulejo lascado, o pano de prato bordado pela minha mãe. Tudo estava igual, e ao mesmo tempo, tudo estava morto. Aquela casa, que um dia teve cheiro de café e bolo de fubá, agora cheirava a coisa esquecida, a tempo parado. E ali, de pé, com as mãos na pia onde tantas vezes minha mãe lavou a louça olhando pro nada, eu entendi, aquela casa nunca foi casa. Foi só cenário. E nós, crianças, fomos figurantes de uma história que nunca coube a nós escrever. Antes de ir embora, parei na porta da frente. Olhei para o corredor onde tantas vezes o Lucas passou correndo atrás de mim. Lembrei da voz dele me chamando de mana, daquele jeito que só ele dizia. E sussurrei no ar parado: desculpa. Não sei se ele ouviu. Mas eu precisava dizer. Mesmo que só agora. Mesmo que tarde demais. A gente cresce achando que os monstros têm dentes afiados, olhos vermelhos, uma sombra que se arrasta. Mas não. O verdadeiro monstro, às vezes, tem cheiro de colônia barata, mãos calejadas e um sorriso familiar. Tem sobrenome igual ao seu, senta-se à mesma mesa no Natal, ri das mesmas piadas velhas. E um dia, quando você já nem esperava mais, ele reaparece. Foi o que aconteceu comigo. Encontrei o tio Paulo por acaso, muitos anos depois de tudo. Eu já estava com quase 50, meu filho já crescido, e fazia compras no mercadinho do bairro onde cresci. Era um sábado comum. Céu nublado, ar morno. Eu estava distraída, comparando preços de arroz, quando ouvi a voz. Não precisei olhar. A voz dele era igualzinha à da minha infância. Grave, lenta, sempre com aquela entonação irônica. Meu corpo gelou. Uma parte de mim quis sair correndo. Outra ficou imóvel, como presa por raízes que nasceram da dor. Olhei, e lá estava ele. Mais velho, claro. Os cabelos ralos, a pele mais marcada. Mas os olhos. Os olhos eram os mesmos. Pequenos, frios, calculistas. Ele estava escolhendo frutas, como se fosse apenas mais um velho da vizinhança. Tinha nas mãos um saco de maçãs, examinando uma a uma com uma calma que me enojava. Por um segundo, pensei em fingir que não vi. Em virar as costas e ir embora. Mas algo dentro de mim disse não. Não dessa vez. Fiquei parada ali, segurando o carrinho, o coração martelando no peito. E então ele me viu. Demorou um momento para reconhecer. Mas reconheceu. Sorriu com os lábios, mas os olhos não sorriram. Nunca sorriram. Ana. Quanto tempo, ele disse, como se falássemos de uma antiga amizade. Como se tudo estivesse intocado pelo que ele fez. Eu não respondi de imediato. Apenas o encarei. Olhar fixo, sem abaixar os olhos. Porque se eu tivesse desviado, teria voltado a ser aquela menina de 14 anos, em silêncio no corredor, ouvindo as maçanetas girarem na calada da noite. Tio Paulo, foi tudo o que consegui dizer. A voz saiu firme, mas por dentro eu tremia como um galho fino ao vento. Ele pareceu desconcertado com a minha frieza. Afastou o olhar, mexeu no saco de maçãs, como se procurasse uma que salvasse o momento. Você tá bem?
Ele perguntou, tentando manter um tom neutro. Eu respirei fundo. Tive vontade de gritar, de cuspir cada memória, cada noite, cada lágrima engolida, cada vez que vi o Lucas voltando para casa em pedaços e ninguém querendo ver. Mas não gritei. A minha voz saiu baixa, e foi pior assim. Você sabe o que fez. Ele parou. Os dedos que seguravam a maçã ficaram imóveis. O tempo ao redor pareceu se esticar, como se o mercado inteiro tivesse parado para ouvir o que vinha depois. Mas ele não respondeu. Nem negou. Só ficou ali, parado, com a fruta na mão, o rosto petrificado. Por um instante, os olhos dele mudaram. Não foi arrependimento, nunca seria. Mas talvez, pela primeira vez, ele tenha sentido o peso daquilo que por tanto tempo foi varrido para debaixo do tapete da família. O Lucas. Nunca mais foi o mesmo, continuei, com a voz trêmula. Você matou uma parte dele. E eu deixei. O silêncio entre nós era cortante. As pessoas passavam ao lado, pegavam legumes, mexiam em sacolas, sem saber que ali, entre o corredor do arroz e das frutas, havia uma guerra silenciosa acontecendo. Duas histórias se encarando. Um passado inteiro condensado em dois corpos. Ele quis dizer algo. Abriu a boca, mas fechou. O rosto endureceu de novo. E então, como sempre fez, se escondeu atrás da normalidade. Colocou a maçã no saco, virou as costas e foi embora. Sem correr, sem se justificar. Como quem sabe que, para homens como ele, o tempo sempre ofereceu abrigo. O silêncio, sempre foi aliado. Fiquei ali, com o coração disparado, os olhos marejando. Não me senti vitoriosa. Não houve justiça. Não houve catarse. Mas houve presença. Eu estive ali. Falei. Encarei. E, talvez, isso tenha sido mais perto de justiça que eu poderia chegar. Voltei para casa andando devagar. Cada passo carregava lembranças. Mas pela primeira vez, não eram memórias que me dominavam. Eram memórias que eu carregava. E havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Naquela noite, liguei para o Lucas. Falei com ele como quem segura a mão de alguém que está longe. Não contei que encontrei o tio. Não precisei. Só falei que estava pensando nele. Que sentia saudade do menino que corria atrás de mim. Que eu lembrava do desenho da árvore com galhos tortos que ele me deu no aniversário de 10 anos. Ele ficou em silêncio. Mas antes de desligar, disse: Eu lembro daquele desenho. Era você a árvore. Eu só não soube desenhar as raízes. E desligou. Eu chorei em silêncio, como sempre. Mas não era um choro de culpa. Era um choro de luto. Um luto antigo, que nunca teve velório. Um luto sem corpo, mas com peso. O luto por uma infância que ninguém soube salvar. E naquele dia, eu soube que a justiça não viria do mundo. Mas que talvez, só talvez, a coragem de não esquecer já fosse uma forma de honrar quem sobreviveu calado. Durante anos, minha dor foi uma casa trancada por dentro. Cada lembrança do Lucas, cada omissão minha, cada rosto virado da família, tudo foi empilhado como caixas velhas num sótão que eu me recusava a visitar. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que, ao manter essas portas fechadas, eu estava deixando que o passado tivesse sempre a última palavra. E eu não queria isso. Eu precisava, de algum jeito, romper o ciclo. Não foi de uma hora para outra. Eu não acordei num dia de sol e decidi virar mulher forte, determinada, com fala pronta. Não. Foi um processo lento, sujo, às vezes solitário. Começou com pequenas conversas com outras mães. Às vezes, em fila de mercado, às vezes na calçada da escola, enquanto esperava meu filho sair. Comentários soltos, observações comuns. Mas, aos poucos, comecei a perceber quantas mulheres carregavam seus próprios silêncios, medos, culpas que não podiam nomear. Foi ouvindo essas vozes que uma coragem estranha nasceu em mim. Comecei a contar minha história. No início, só a parte leve. Grávida aos 16, mãe solo, dificuldades da juventude. As pessoas escutavam com olhos arregalados, algumas com admiração, outras com julgamento. Mas o que me espantava era o quanto isso abria portas.
Porque, ao me expor, mesmo só um pouco, outras se sentiam autorizadas a fazer o mesmo. Teve um dia, num grupo de mulheres da igreja, que uma senhora me puxou de lado e disse: Sabe, Ana, meu irmão fez comigo o que nunca deveria ter feito. E minha mãe dizia que era invenção da minha cabeça. Ela tinha mais de 60 anos. 60 anos. E ainda tremia ao dizer aquilo. Eu abracei ela com força. Nenhuma palavra seria suficiente. Mas naquele abraço, algo mudou em mim. Eu entendi que meu silêncio não protegia ninguém, só mantinha o peso vivo. E que a minha culpa, por mais profunda que fosse, podia ser reaproveitada, reciclada em força. Eu não queria mais que meu irmão fosse só lembrado como a vítima esquecida. Eu queria que ele fosse a semente de um novo tipo de coragem. Então comecei a escrever pequenos textos, desabafos, partes da história. Nunca com todos os detalhes, mas com o suficiente para tocar quem precisava ouvir. E a resposta veio. Mulheres me mandavam mensagens. Jovens me procuravam. Algumas diziam aconteceu comigo também, outras diziam obrigada por dizer o que eu nunca consegui. Cada uma dessas vozes era um eco que encontrava abrigo na minha. Com o tempo, criei coragem e contei sobre o Lucas. Não o nome inteiro. Mas contei sobre o menino que deixou de sorrir, sobre a maçaneta girando de madrugada, sobre os adultos que não quiseram ver. Contei sobre a dor de uma irmã que não soube proteger. Contei porque entendi que, se eu morresse com tudo isso engasgado, teria sido 2 vezes omissa, quando ele precisou e quando eu tive a chance de transformar. As pessoas começaram a me chamar para falar em encontros de mulheres, rodas de conversa, grupos comunitários. Eu não me via como uma palestrante, nem como alguém que sabia mais que ninguém. Eu só queria dar nome à dor. E mostrar que, mesmo quando não dá para voltar atrás, ainda dá para transformar. O mais difícil foi contar para o meu filho. Não toda a história, ele ainda era jovem demais para certos detalhes. Mas contei que tive um irmão que sofreu calado. E que uma parte de mim também sofreu por não ter sabido ouvir. Ele ficou em silêncio, me olhou com os olhos marejados, e disse: Você não é culpada. Mas é forte por ter sobrevivido com tudo isso dentro. Naquela noite, deitada na cama, olhei para o teto como tantas vezes fiz quando era menina. Mas pela primeira vez, o silêncio ali não doía. Era um silêncio diferente. Um silêncio cheio de vozes que agora falavam comigo. Vozes de mulheres, de meninas, de mães e de irmãs. E, no meio delas, a do Lucas. Não como uma lembrança, mas como um sussurro leve, dizendo: Obrigado por não me esquecer. A partir dali, prometi a mim mesma que continuaria falando. Que minha história não terminaria nos erros. Que o amor, mesmo atrasado, podia ser ferramenta. Que as palavras, mesmo ditas tarde, ainda tinham o poder de curar, se não os outros, ao menos a mim. E, por fim, entendi que, se não pude impedir o que fizeram com ele, pelo menos agora posso impedir que tantas outras continuem sendo silenciadas da mesma forma. Hoje, olhando para trás, eu não sou a mesma Ana. Aquela menina assustada no quarto ao lado do irmão calado morreu faz tempo. Em seu lugar, nasceu uma mulher feita de pedaços, mais inteira na sua decisão de continuar. Passei boa parte da vida acreditando que o silêncio era uma forma de proteção. Que não falar era sinal de força, de discrição, de respeito à família. Mas eu aprendi que o silêncio também pode ser conivência. Que ele pode matar aos poucos. Que ele pode ser mais cruel do que qualquer palavra maldita. Não dá para mudar o passado. Essa é a verdade que arde, que a gente engole com dificuldade. Eu não posso apagar o que meu irmão viveu. Não posso voltar no tempo e arrancar ele da mão suja de quem o feriu. Não posso desfazer os dias em que vi e me calei. Não posso refazer as noites em que dormi sabendo que ele não dormia. Mas posso contar. E contar, eu descobri. Também é amar. Porque cada vez que eu digo o nome dele com ternura, eu o salvo um pouco. Cada vez que conto sua história com respeito, eu o trago de volta para o lugar que ele merece, o da dignidade. E cada vez que uma mulher me escuta e entende que não está sozinha, que sua dor tem nome e que sua voz importa. Eu sei que o Lucas também escuta. E sorri.
mesmo que em silêncio. Não há final feliz aqui. Porque algumas histórias não se encerram com sorrisos ou reencontros. Mas a redenção. Há recomeço. E há um tipo de paz que só vem quando a gente para de fingir que não doeu. Quando a gente aceita que certas dores nunca somem, mas podem ser transformadas. Meu filho hoje é homem. E cada vez que ele me abraça sem pressa, com aquele cuidado que vem de quem sabe que a mãe carrega coisas que não disse, eu entendo que acertei. Mesmo com tantos tropeços, mesmo com tanta insegurança, acertei. Porque escolhi não esconder. Escolhi ensinar com a verdade. E agora, eu escolho ensinar também com a minha voz. Você que me ouviu até aqui, ou melhor, que sentiu tudo isso comigo, eu te agradeço. Do fundo da minha alma. Porque histórias como a minha, como a do Lucas, como a de tantas outras pessoas, não vivem se forem caladas. Elas precisam ser compartilhadas, ou viram só mais um silêncio no meio de tantos. Se essa história te tocou, se te lembrou de alguém, se te deu vontade de abraçar um irmão, de perguntar se está tudo bem, de olhar com mais cuidado para uma criança calada, de revisitar suas próprias memórias, então ela cumpriu o que eu precisava que cumprisse. E se você puder, deixa um like aqui embaixo. É só um botão, eu sei. Mas para mim, é como um abraço. Como um eu te escutei, Ana. Como um Lucas, você não foi esquecido. Se inscreve no canal, porque eu vou continuar trazendo histórias reais, profundas, humanas, histórias que não têm filtro, que não pedem permissão para doer, mas que também sabem como fazer a gente respirar de novo. E ativa o sininho, porque tem sempre alguém precisando ouvir uma palavra como essa na hora certa. Talvez seja você. Talvez seja alguém que você ama. E às vezes, é só um clique que faz a diferença entre o silêncio e o alívio. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. De verdade. E se você, em algum momento da sua vida, se sentiu sozinho, invisível ou calado demais, saiba que tem espaço aqui para sua história também.